Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King. Olá, amigo internauta, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, possa estar sendo vivenciada em sua vida. É motivo de alegria estarmos uma vez mais reunidos na presença do Senhor para recebermos dele uma palavra que seja, no mínimo, algo profético para as nossas vidas. E o texto desta semana, ele se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 8. É uma leitura extensa que eu estarei fazendo agora nesse momento. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um contraste estrondoso nesta passagem. Nós vemos aqui um homem que, em dado momento, ele tem uma experiência gloriosa, porque os seus olhos veem Deus, ele contempla a glória do Todo-Poderoso, e nesse momento em que o homem finito, limitado e pecador tem esse encontro único, esse encontro singular, esse encontro inimaginável, a primeira coisa que deve acontecer com qualquer pessoa realmente é, diante da santidade de Deus, reconhecer o seu próprio estado de miséria espiritual. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele reconhece a sua debilidade espiritual, ele reconhece os seus pecados, e ali ele sente que ele vai perecer. Ele nota em seu espírito que ele não pode permanecer na presença de um Deus extremamente santo e zeloso. E ali então ele dá o brado: Ai de mim, porque eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que um serafim sai do trono de Deus, trazendo em mãos uma brasa do altar, e com essa brasa, o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, toca nos lábios do Isaías, que era um profeta, e naquele momento há uma purificação. E é interessante que no último versículo lido, nós vemos ali então Deus dizendo: a humanidade está perdida, precisa de nos conhecer, e quem há de ir por nós? E é interessante essa atitude de Isaías, porque minutos antes ele batia no peito e dizia que ele ia perecendo. Ele reconhecia o seu estado de debilidade, mas agora, depois do toque de Deus na sua vida, o mesmo Isaías se levanta com intrepidez. O mesmo Isaías se levanta agora com autoconfiança. O mesmo Isaías agora se levanta sentindo-se fortalecido, agraciado por Deus.
E o Isaías, ele determinantemente se dispõe na presença do Pai e ele fala: Senhor, envia-me a mim. Tudo isso por quê? Porque o Isaías, a partir daquele momento, ele sentiu de fato o que é ter a paz com Deus. A pessoa, ela pode ter todas as portas abertas para ela. A pessoa, ela pode ter todo tipo de conhecimento necessário. A pessoa, ela pode ter todos os tipos de parcerias necessárias para a sua vida. Mas se esse indivíduo, se ele não tiver a paz, ele não consegue ir muito longe. E o Senhor Deus, quando ele se manifesta para Gideão em outra situação, foi isso mesmo que ele disse para Gideão: eu venho em paz. E foi Gideão que chamou. Então o Senhor, ele é Shalom. O Senhor, ele é a paz. Quando Deus visita o homem, Deus, ele vem para tirar do homem tudo aquilo que possa gerar dentro da sua alma, dentro da sua psique, dentro dos seus instintos, dentro das suas faculdades racionais, tudo aquilo que venha tirar o sossego, tudo aquilo que venha gerar desassossego. O Senhor, ele arranca isso. E a pessoa, ela recobra, no mínimo, logo de arrancada, é essa questão de paz, de equilíbrio, de domínio próprio, de sensação de segurança. Mas para que Isaías pudesse ter toda essa experiência e se transformar dali por diante no senhor profeta Isaías, o profeta messiânico, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, a Bíblia fala que tal experiência se deu a partir do momento em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias, ele era primo de primeiro grau do profeta Isaías. Isaías, ele era de uma família nobre. Isaías, ele tinha sangue azul. E Isaías, até ali, ele era um profeta de Deus, porém um profeta de Deus, humanamente falando, com costa quente. O Isaías, ele era um pouco arrogante. O Isaías, ele não se sentia tanto na dependência de Deus. Mas quando morreu o rei Uzias, passou aquele favor meramente humano. E ali o profeta, de fato, teve o seu encontro com Deus. Amigo internauta, você que me assiste agora, a palavra profética que Deus colocou no meu coração para transmitir a você que está aí do outro lado, por esse mundo afora, é esta mesmo. Talvez, para que você possa ser melhor sucedido na tua vida, às vezes os seus planos são fabulosos. Quantas pessoas estão te apoiando, mas você não consegue ter sossego. Você não consegue ter essa paz. O que é que será que está precisando de acontecer para que, assim como Isaías, você também possa vir ter a tua experiência de transformação total com Deus? Eu respondo, talvez, o que esteja precisando de acontecer com você. E eu falo isso debaixo de uma unção profética. Talvez, amigo ouvinte, desculpe a sinceridade desse pastor, mas talvez o que está faltando é morrer algum rei que está dentro de você, que está na sua vida. Já ouviu aquela expressão? Ele tem um rei na barriga. Talvez existe um rei aí dentro de você que precisa de morrer, sabe? E só você mesmo para saber o que é esse rei que precisa de ser morto. Permita que esse rei que gera o orgulho, e o orgulho, ele é a raiz de todos os demais pecados, permita que esse rei desapareça. Porque quando esse rei desaparecer, você também verá a glória de Deus na tua vida. E você vai ser tocado pelo anjo do Senhor. E você também será purificado. E você vai se sentir tão preparado e fortalecido quanto foi Isaías naquela experiência. E você vai em nome do Senhor. E você vai tomar a terra. Você vai sujeitar a terra. E você vai prosperar na terra que o Senhor Deus te dá.
Que o Senhor Deus nessa semana possa derramar sobre a tua mente luz, que o Espírito de Deus possa te encher de graça e que você possa bater as suas metas, que você prospere e que você viva o sobrenatural de Deus na tua vida de uma maneira natural para a glória do Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana para você e até semana que vem mais um quadro Palavra Profética. Amém e tchau.